Fala, meu povo, aqui é a Ana e nessa aula a gente vai conversar sobre o livro das Mil e Uma Noites, beleza? Foi a leitura, nossa penúltima leitura do ano de 2024, e eu queria que a gente lesse esse livro porque ele faz parte do nosso imaginário, faz parte da nossa vida, ainda que a gente não tenha consciência disso, beleza? Autores como Machado de Assis e Borges, eu vou falar principalmente sobre Borges, beberam nesse livro e a gente, às vezes, deixa de notar, né? Então, para a gente começar o nosso papo, eu quero te falar o que são as Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites nada mais são do que uma coleção de várias histórias contadas ao longo de Mil e Uma Noites. Esse Mil e Uma, ele surgiu depois, ok? A partir de uma edição, porque eles eram, acho que 1000 noites mesmo. Só que o Mil e Uma dá aquele tomzinho de ser não só 1000, mas 1001 noites, sabe? Então, a história ocorre entre uma mulher, que é a Sherazade, e um rei, que é o rei Shariar. E eu já falei para vocês no material extra, se você ainda não viu o material extra, consulte lá. E eu conto a história da Sherazade com o rei Shariar. Mas em resumo, Sherazade era filha de um vizir, e esse vizir era, vamos dizer assim, um braço direito do rei. E o que acontece? A mulher do rei o traiu, e ele, para descontar, né, essa traição, ele viajou ao mundo e voltou com a ideia de que ele se casaria com uma mulher e na noite seguinte, no caso, quando amanhecesse, ele mataria essa mulher para que ela não o traísse. E o que aconteceu? A Sherazade falou: pai, eu quero que você me entregue ao rei ou eu vou por mim própria, né? Mas eu vou salvar essas mulheres. E aí a gente tem o que a Sherazade tinha para salvar? O poder da palavra. Então, a estratégia de Sherazade foi o quê? Contar histórias para o rei, noite após noite, e quando chegava no clímax, no meio da história, ela parava e contava o restante no outro dia. E assim foi ao longo de 1001 noites, até que o rei foi educado por essas histórias, até que o rei, de fato, entendeu que aquilo aconteceu, mas não iria acontecer novamente, ou pelo menos não eram todas as mulheres que iriam fazer isso com ele. Então, resumindo essa história, nós temos essa mulher, a Sherazade, e a sua irmã também, Dinazar, que vão contar essas histórias para o rei, tá? As histórias, elas não têm uma coerência entre si. Cada história é uma história. Às vezes, essa história, ela se intercala, ela se mistura com outras histórias, mas elas não têm uma coerência interna tão obrigatória, por assim dizer, tá? Então, qual é a coerência? Qual é a moldura maior que a gente tem? A história da Sherazade. A partir da história da Sherazade, a gente tem todas as outras histórias que é a própria Sherazade que está contando. Então, a gente tem que ter isso em mente porque pode se tornar repetitivo na leitura, mas toda noite a gente tem. Irmãzinha, me conte uma história, nananã, ou vamos terminar essa história no outro dia. Então, esse ritmo, essa repetição é importante para a gente lembrar que a Sherazade, ela tá contando uma história, que a gente está ouvindo como se nós também estivéssemos ali ao lado do rei. E como a gente viu, as histórias elas têm uma temática diversa. E essa diversidade, ela remete à própria origem dessa coletânea. Por quê? Porque essa coletânea ela foi formada durante alguns séculos, tá? Durante séculos e existia um livro persa, né? Alguns estudos apontam um livro persa anterior ao século IX chamado Mil Fábulas ou Mil Histórias. E esse livro ele passa por uma tradução para o árabe que se torna Mil Noites, tá? E aí, gente, foi mal, nós temos um mosquitinho aqui. E esse livro das 1000 noites, que foi Mil Fábulas ou Mil Histórias, é o que nós temos como base para o livro das 1001 noites, tá? Então, 1001 noites como eu falei, o 1001 foi uma adição posterior a partir de tradução, e nós temos dentro desse livro, portanto, histórias da Índia, da Pérsia, do Egito, da Mesopotâmia e também de alguma parte da Europa. Como eu falei, esse movimento da Sherazade de contar a história é como se fosse, não, é uma luta contra a morte, tá? É uma luta contra a morte no sentido direto, porém, no sentido aí político, ou também como a gente pode falar no sentido social, é uma forma de ajudar as outras mulheres. Afinal, a Sherazade se entregou ao rei como, vamos dizer assim, um sacrifício que ela sabia que teria chances muito grandes de conquistar a confiança do rei e também de não morrer, e é claro que as outras também não morreriam. Nesse livro aqui, ó, A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Mettelheim, vou colocar na descrição, ele fala o seguinte, que ao final o rei não matou
Mas o rei não é que ele se apaixonou pela Sherazade, ele foi educado pelos contos que ouviu. Assim como nós somos educados a partir de histórias, o rei também foi educado a partir desses contos. Por quê? Porque o rei era submetido a um processo, e aqui, mais uma vez, levando em conta esse livro aqui, que vai focar na psicanálise dos contos de fada, o rei era submetido a um processo de psicanálise. Só que ao invés de ele estar falando, como é um processo psicanalítico, que a gente fala e o psicanalista ouve e nos devolve em certos momentos, era ela quem falava. Então, esse processo era um processo invertido, um processo que a Sherazade falava e o rei escutava, e ele refletia. Então, ao contar histórias, ela tinha esse intuito de fazer o rei se identificar. Tanto é que diversas histórias desse livro, tá? E esse aqui, como eu falei, gente, é o volume 1. Nós temos 5 volumes. Algumas histórias desse livro refletem o rei. Refletem homens traídos, homens que querem vingança a todo custo. E a partir de histórias que outras pessoas vão contar, tanto é que existem histórias que o quê? O rei quer matar o súdito e o súdito conta uma história para o rei e o rei se convence a não matá-lo. Então, é uma situação quase que transposta para a história para que o rei se identifique e para que o rei se eduque também. Esse ataque que a gente pode dizer da Sherazade era feito por meio da palavra. E aqui eu repito, a palavra aqui é um signo importante, é uma ação importante, é algo extremamente relevante para a gente entender o poder dessas histórias, tá? Então, esse ataque era feito por meio da palavra e através desse poder do verbo. É um ataque hipnógeno, vamos dizer assim, do verbo, sabe? Alguns artigos que eu achei interessantes que eu vou trazer aqui para vocês que comparam, ou pelo menos colocam alguma ligação de Esther com a Sherazade. Bom, a história de Esther é o seguinte, ela vai aparecer na seguinte situação. Nós tínhamos um rei e o rei era casado com uma mulher e essa mulher ela teve um ato de desobediência e era equivalente ao adultério naquela época e ela deveria ser substituída. Esther, então, surge nesse contexto de ser a virgem que iria substituir essa mulher. Então, nós temos essa questão da redenção, da salvação e tudo mais. E tem uma outra figura bíblica que eles também comparam brevemente, que é a Judite, que também, para salvar o seu povo, vai se envolver com o rei Holófernes, tá? Para matá-lo. Agora, indo para a questão em comparação do Ocidente com o Oriente, a gente tem um defeito aqui no Ocidente, que inclusive tem um livro sobre isso, que é Orientalismo, se eu não me engano. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Deixa eu ver. Orientalismos. Aqui, ó. Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. É um livro muito legal que vai discutir essa temática de como que a gente personifica, como que a gente homogeneiza o Oriente como se fosse uma coisa só. Então, essa divisão de tempo, essa toda a ideia do relógio foi uma invenção do Ocidente que a gente, querendo ou não, emplaca isso no Oriente. E quando a gente começa a interpretar o Oriente com sua própria temática, com sua própria dinâmica, a gente enxerga de uma outra forma. Uma coisa interessante que a gente pode falar sobre o Ocidente e o Oriente, uma comparação, é que no Ocidente, como eu falei, a gente tem essa ideia do relógio, essa ideia do tempo, essa ideia da divisão das coisas, mas no Oriente não. No Oriente nós temos essa homogeneização de que o passado e o futuro é uma coisa só. Tanto é que a gente vê nessas histórias essas viagens no tempo, essas reflexões sobre o tempo em si, tá? Então, no final das contas, quando a gente vai ler o livro das Mil e Uma Noites, a gente está lendo como uma pessoa no século XXI que mora no Ocidente, tá? Então, algumas coisas, algumas interpretações podem ser variadas e essa é a beleza de ler um livro, né? Essa é a beleza de ler um livro. Então, nós temos diversas interpretações. Nós temos a interpretação persa, indiana, chinesa, árabe. Tanto é que eu falei que existe um Aladim e esse Aladim, ele é chinês a priori. Então, quando a gente for ler um livro, a gente tem que tomar este cuidado para entender, sim, o contexto histórico, mas para a gente também não querer suprimir a nossa própria interpretação, ou pelo menos colocá-la tão de lado que ela não se torne relevante quando a gente for ler. Agora, falando de tradução, na minha opinião, gente, essa é a melhor tradução do Mamed Mustafa Jarouche, é a melhor que nós temos hoje, porque foi traduzida direto do árabe. E aqui eu vou falar brevemente da importância da tradução. Hoje em dia, é quase um consenso a gente ter a tradução do idioma original para o português, ou seja,
Um livro de Dostoiévski não será traduzido a partir do inglês para o português, e sim do russo para o português. No entanto, no passado, isso não era comum. Tanto é que algumas edições que a gente tem, basicamente, são edições feitas a partir do inglês ou do francês, quando o idioma original é o russo, quando o idioma original, por exemplo, é o árabe, beleza? Então, a gente tem uma tradução direto do árabe, o que é maravilhoso, porque a gente tem notas de rodapé e a gente conhece, inclusive, como que aconteceu esse processo de tradução. Porque se a gente for parar para pensar no processo de tradução, o processo de tradução em si, ele tem a própria interpretação do autor, o próprio conhecimento do autor do idioma, da história e do contexto. E isso é importante quando a gente tem um estudioso do árabe, já que ele vai ter menos chance de cometer erros que atrapalhem a nossa interpretação. A primeira tradução conhecida é a tradução do Galland, que falam que é a pior tradução que existe, ou é uma tradução assim, bem mais ou menos, porque foi mais uma adaptação do que uma tradução. Então, foi do árabe para o francês, mas de qualquer forma, foi ele que colocou As Mil e Uma Noites no trilho do Ocidente. Então, Pedro, gente, ele fez uma tradução a partir do árabe também, direto para o português, do árabe para o português, mas enfim, né, Dom Pedro tinha muitos afazeres e era algo que demorava muito tempo e acabou que, enfim, não foi para frente. Como eu falei, a melhor tradução que nós temos é esta aqui, tá? Essa edição é a mais nova, mas a tradução do Mamed Jarouche é a melhor, porque ele é especialista em literatura árabe. Agora, falando sobre influências das Mil e Uma Noites na vida de autores, eu vou falar especificamente do Borges, porque ele deixou documentado o quanto que esse livro foi importante para ele. Ele já comentou em alguns dos seus ensaios, como Los Tradutores de las Mil y Uma Noches, o meu espanhol tá ótimo, né? E também no outro ensaio chamado Las Mil y Una Noches. E a preocupação de Borges foi além de analisar a tradução, ou analisar como essa história se incorporou no Ocidente. Na realidade, ele vai analisar o mundo árabe islâmico e como que ele se embrenha na cultura ocidental. Quando Borges ele fala sobre isso, ele fala assim, como que nós enxergamos o Oriente a partir da nossa visão do Ocidente? Como que esse livro nos influenciou e como que ele está presente na nossa sociedade, enfim, nos nossos livros. Então, Borges, ele também vai agir como a Sherazade no sentido de preservar a memória do seu povo a partir da palavra escrita. No caso da Sherazade, é como se estivesse emulando a fala, mas registros indicam que era muito mais um registro escrito do que um registro oral, beleza? Então, quando a gente fala desse exótico, é entender esse tipo de coisa. Ele vai responder a pergunta de como o Ocidente se apropriou do livro das Mil e Uma Noites. E aí, Borges vai incorporar e vai desenvolver esse conceito de Oriente. Então, o conceito de Oriente para Borges surge a partir do livro das Mil e Uma Noites. Para Borges, não existe um real Oriente. Na verdade, existem nações, lugares, espaços onde as pessoas nascem, crescem, vivem, convivem, revivem e sobrevivem também. Então, para o autor, não existe ninguém que se sente Oriente, assim como ninguém se sente latino-americano, o que pode ser até algo bem interessante, porque nossos vizinhos, todos eles falam espanhol, né? E a gente não, a gente fala português. E eu sinto que esse sentimento latino-americano é muito mais pungente, muito mais presente para eles do que para mim, né? Então, é até estranho pensar nisso, e lendo esse artigo de Borges me fez pensar nisso, tá? Então, o Oriente em Borges vai envolver uma complexidade dada pela assimilação dessa cultura árabe, tá? Já proveniente da Península Ibérica. Por fim, uma coisa que eu queria trazer para vocês, para Borges, esse livro aqui, o título, Livro das Mil e Uma Noites, é o título mais bonito que existe em toda a literatura. Existem duas ideias que se casam aqui e que para ele são duas ideias perfeitas, que é o quê? A ideia da experiência com o tempo, de significar infinito. Então, como eu falei, só para retomar, a gente tem esse livro do Edward Said, que é o Orientalismo, eu vou deixar aqui embaixo também, que é uma crítica sobre como o Ocidente tem visto e tem interpretado esse Oriente ao longo da história, e a gente sabe muito bem disso, já que nós temos narrativas políticas, narrativas sociais,
todas elas demonizando muitas vezes o Oriente. O orientalismo ele serve como um discurso de poder para justificar essa dominação e o controle ocidental sobre essa região, como eu já falei, esses discursos políticos, tá? E para esse Edward Said, que é algo que ele vai desenvolver, o orientalismo é um sistema de representações criado pelo Ocidente que vai distorcer a realidade do Oriente em si, né? Apresentando como exótico, como misterioso e tudo mais. E finalizando essa aula, eu queria deixar para vocês uma reflexão. O livro das Mil e Uma Noites, ele vem a partir de uma fala feminina. Diante de tantos personagens, de tantos narradores masculinos, a gente pode até comparar de repente com a própria personagem da Ana Karenina, que pode romper como uma personagem feminina, assim como a Emma também. No entanto, a Sherazade, ela é aquela personagem que traz a força da palavra. A Ana ainda tinha algumas amarras, que ela conseguiu se desvendar de algumas e tal, mas muito mais do que o número de noites, esse indicativo de 1001 noites significa que é a Sherazade falando. A Sherazade falou por 1001 noites. Essa personagem da Sherazade, ela é importante para outras personagens surgirem, para outras histórias surgirem também, e por isso que eu quis que vocês lessem esse primeiro volume. E, enfim, se vocês se animarem, vocês leem os outros volumes também, que são maravilhosos, beleza? E vale lembrar que aqui é a junção de histórias populares, são histórias que eram contadas, vamos dizer assim, nas casas, entre as pessoas e tudo mais. Enfim, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui embaixo e também pode me marcar lá no grupo do WhatsApp também, beleza? E eu vejo vocês por aí.